Pitaqueiros e pitaqueiras, esse daqui é um tour quase final de uma reforma de um apartamento que a gente fez num edifício dos anos 70, para um casal que pretende ter filhos. E foi um apartamento que a gente pensou com bastante carinho, considerando as questões de como esse apartamento originalmente foi pensado para uma rotina e para os valores de uma família dos anos 70, e como que a gente poderia transformar o espaço para que ele acolhesse bem a rotina de uma família com valores atualizados em 2026. Bom, então entrando no apartamento, já de cara a gente vê essa paisagem, a janela está meio suja, ainda falta a limpeza fina, e aqui é a sala de ver televisão. Eu não gosto de falar sala de televisão, porque senão fica parecendo que a sala ela só existe pela televisão. Não, ela é uma sala de estar onde você vê televisão. E aqui tem um rack, a gente já deixou a infraestrutura do ar-condicionado pronto, os pontos de televisão, e aqui essa mesa vai embora, vai ficar um sofá. E aí, vindo para cá, a gente fez a mesa de jantar nesse canto e a cozinha lá, de forma que quando alguém estiver cozinhando, montando a mesa, ou alguém estiver vendo televisão, a gente consiga ter essa convivência, essa integração, essa coisa de você conseguir ver que uma pessoa começou a preparar a janta, você precisa de ajuda, ou a pessoa que está lá lavando louça ouve alguma coisa interessante na TV, deixa eu ver isso daqui junto. Isso daqui eu acho que é uma coisa muito preciosa. Isso daqui que eu acho que é o motivo de existir a arquitetura, integrar e criar relacionamentos entre as pessoas. Então aqui é a sala de estar, aqui vai ficar um espaço para jantar, e aqui a gente pensou nessa integração com a cozinha que ela pode ser fechada, tá? Então vai ficar uma mesa de jantar aqui, provavelmente vai ser redonda ou vai ser oval, pelo que a gente estudou no projeto. E aqui a gente pensou nessa grande bancada, deve ter 1,20 e tantos por 1,40 e tantos, só esse quadrado aqui, para que esse grande móvel ele fizesse apoio para a mesa de jantar. Então, quando você receber visita, é um lugar que vai ficar jarra de água, prato usado, essas coisas. Essa grande bancada, ela vira como uma moqueta, uma parte de preparação. Então, o pessoal cozinha lá, vai deixando aqui nessa bancada para alguém montar a mesa de jantar. E aí, se for aquele caso, né, de receber uma visita que você não quer mostrar a cozinha, enfim, aí a gente fecha essa porta e essas janelas, como eu mostrei no começo do vídeo. Então, essa janela ainda está meio suja, cadê lá, que ela recolhe lá dentro da parede. E aí, essa porta aqui, ela fecha. De forma que o apartamento dele fica... O apartamento não, esse espaço, ele fica assim. Pode ser fechado e pode ser aberto. E de novo, quando ele abre, te mostrar a integração do outro lado, que é muito interessante isso. Abrindo de novo aqui a porta, a gente abre aqui a janela. Daqui eu tenho essa integração visual e integração de vida com quem está aqui na mesa de jantar e com quem está na sala. Então é um espaço que ele funciona seja em casal, seja numa pequena família de pai, mãe, filho, ou pai, mãe, dois filhos, e com muita gente também. Aqui dá para ver que o espaço é bem amplo, então se um dia tiver uma festa para 10 pessoas, assim, ainda fica bastante confortável. Vocês que ficam vendo conteúdo de reforma, de arquitetura na internet, tem uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem de uma vez por todas. Por que eu falei que isso daqui é uma quase entrega final? E por que eu acho que vocês têm que tomar cuidado assim, com os conteúdos que vocês consomem na internet? Porque quando vocês veem esses tours da casa da maioria das pessoas, de vários conteúdos que estão aí na internet, fica parecendo que quando entrega a reforma de apartamento ou de uma casa, tá tudo no lugar, são todos os móveis todos lindos, maravilhosos, todos prontos. E aí você fica com essa ansiedade de querer reformar e de querer ter todos os móveis combinando de uma vez por todas. Mas a verdade é que, na real, quase nenhum apartamento é entregue da forma como vocês enxergam aí desse outro lado. O que eu quero dizer com isso? É muito comum se fazer uma reforma de apartamento e por questões de orçamento ou de decisão própria mesmo, resolver ir fazendo a ocupação do apartamento com mobiliário aos poucos. Isso por quê? Porque obviamente vale mais a pena
em vez de gastar todo o dinheiro alocado para mobiliário, que não é pouca coisa, a gente pega esse orçamento agora e investe mais no que realmente vai fazer diferença no convívio das pessoas dentro do apartamento. Ou seja, integrar ou não o ambiente, criar um cômodo a mais, criar um cômodo a menos, configurar bastante o apartamento como a gente fez aqui, para que a rotina de fato consiga mudar dentro daquele espaço que a gente está reformando. O mobiliário, quando vocês veem outros conteúdos aí na internet, o que é comum fazer? Pegar o apartamento do estado, como eu vou mostrar para vocês agora, limpar todo ele, colocar mobiliário alugado ou emprestado, fazer a produção, fazer as fotos e devolver o mobiliário para as lojas. Com isso, eu não quero dizer aqui que está certo, que está errado, que acho que vai uma decisão de cada um, uma decisão editorial de como cada um quer mostrar os seus próprios projetos, mas você, consumidor, que está do outro lado da câmera, que está procurando alguma reforma ou está procurando ideias, referências para fazer a sua própria reforma, eu acho que você não precisa ter essa ansiedade ou essa expectativa de entrar num apartamento com todo o mobiliário pronto. Então, se isso daqui fosse uma demanda dos clientes aqui nesse momento, ao invés de pegar esses 100, 200, às vezes 300 mil reais de mobiliário solto, e alocar isso daqui no orçamento e, por exemplo, abrir mão de mexer bastante na cozinha ou abrir mão de mexer bastante na suíte, eu acho que é uma conta que não vale a pena, porque tem duas questões. Primeiro, quando você pega o mobiliário todo de uma vez, é muito possível que daqui a 10 anos você enxergue você olhe de volta para o apartamento e você consiga ver que aquele apartamento está super datado. Afinal de contas, por mais que a gente tenha muitas alternativas no mercado, todos os móveis eles foram comprados no mesmo período de tempo, que faz com que a fotografia do conjunto desses móveis ele esteja mais datado. Agora, quando você reforma bem o apartamento, quebra, integra os ambientes que você acha que faz sentido reformar para que você consiga ter a sua própria rotina, e você vai comprando os móveis aos poucos, é claro que em alguns momentos você vai precisar trocar a mesa de jantar, porque às vezes a mesa de jantar que você tinha não cabe, mas você comprar um móvel, você comprar uma mesa de jantar nova, mas aproveitar as cadeiras, ou você comprar um sofá novo e aproveitar a mesa de centro, e aos poucos você ir comprando essas coisas avulsas, o que acontece na maior parte das vezes é que o lar ele acaba ficando com uma cara mais autêntica até, porque você foi construindo aquilo lá ao longo do tempo. Se você perguntar para a maior parte dos designers de mobiliário, quase todos eles vão falar também que não compraram os móveis todo naquele momento, tudo junto. Isso evita com que a sua casa fique com cara de showroom também, porque montando a sua casa, aos poucos você vai dando aquela cara dos seus gostos ao longo do tempo, e acaba que o espaço fica muito mais com a sua cara, de um jeito muito mais autêntico, sem ficar parecendo vitrine de showroom. Bom, então continuando aqui, a gente vai para lavanderia, que a gente fez tudo aqui em serralheria para permitir com que a luz ela vaze para cá. E aqui tem a lavanderia, não tem grande segredo. A gente aproveita o máximo possível da iluminação natural. Aqui tem um pequeno depósito e aqui que fica o verso da serralheria. Então essa serralheria, ela também serve como estante para você colocar os temperos, as coisas aqui, fica tudo bonitinho. E a gente deixou a iluminação fora do ponto de teto. Por quê? Aqui a gente queria bastante varal e a gente colocou uns plafons aqui nas paredes mesmo, funcionando como luminária, para que a roupa do varal ela não faça sombra na luz, né? Então, se o ponto de luz estivesse aqui, a própria roupa ia fazer sombra. Então, a gente jogou as luminárias aqui para as paredes para não ter esse problema. Aqui no projeto a gente até tinha pensado numa porta para esse depósito, dispensa, mas acabou que ele fica num lugar tão resguardado, aqui ainda tem uma bagunça de final de obra, mas fica num lugar tão resguardado que a gente achou, no final das contas, os clientes acharam que não precisava fazer essa porta aqui, que originalmente isso daqui era o banheiro de serviço. E aqui tem a grelha, porque vai ficar condensador, o ar-condicionado aqui, ele ventila direto para lá. Continuando aqui na lavanderia, que ficou maravilhosa. Tem um segredo que eu vou mostrar para vocês. Quem me segue no Instagram já sabe o que é isso daqui, já falei várias vezes, mas eu vou mostrar para vocês depois. E aqui a porta de acesso para um dos cômodos que vai ser usado por enquanto como escritório. Ele está todo vazio, a gente restaurou o piso original de madeira maciça.
E aí o layout vai ser assim, a gente deixou a luminária lá para ter uma escrivaninha, então entra uma luz natural super gostosa para trabalhar. Essa luminária ela liga para cima e para baixo, depois eu mostro para vocês, ponto de ar-condicionado. E aqui a luminária para ter um sofá aqui atrás com uma estante de livros. E aqui tem o armário embutido original que a gente manteve aqui porque não sentiu necessidade de mudar. Então aqui faltam alguns ajustezinhos, mas o layout é isso. Ele tem sim dois acessos. Um acesso que dá direto para a cozinha, para a lavanderia por aqui, e outro acesso que dá para o corredor dos quartos aqui. A gente questionou bastante a existência desse acesso. Eu até tinha sugerido de fechar para ter mais espaço de lavanderia, afinal de contas todo o espaço de circulação a gente perde espaço de bancada e de armazenamento, por exemplo, né? Se tivesse fechado, essa bancada poderia vir até aqui, mas a cliente resolveu deixar desse jeito. Ela achou que ficaria prático, tá tudo certo, vai da forma de vida de cada um. Essa área que eu estou provavelmente foi o coração da reforma, o lugar que a gente mexeu mais, o lugar que a gente viu mais necessidade de mexer, porque quando os clientes compraram esse apartamento, eles gostaram de tudo, tinha cômodos com a espacialidade que eles gostariam, mas essa parte da cozinha ela era muito fragmentada. E quando eu falo de visões de mundo dos anos 70, de 2026, qual que é a diferença? Nos anos 70 era normal, se você tem uma família, por exemplo, onde era a mulher que cuidava da casa ou tinha uma empregada que dormia no apartamento. E é claro que isso daqui construía esse espaço e ficava muito compartimentado, afinal de contas tinha quarto de empregada, às vezes depósito, que são coisas que não são mais compatíveis hoje como os moradores desse apartamento querem morar. Eles querem morar de uma forma mais integrada. Hoje em dia é mais comum a gente cuidar das próprias tarefas domésticas, ou ter uma ajuda pontual, 1, 2 vezes por semana. Então a gente mexeu bastante nesse apartamento, porque ele tinha essa herança de visões de mundo dos anos 70, que hoje não são mais compatíveis para a vida desses clientes. E aqui acabava que a cozinha era muito escura, e todo esse espaço aqui ele era super compartimentado. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como era a planta disso daqui para vocês verem, mas a principal reclamação que os clientes trouxeram quando eles me chamaram que tinham acabado de comprar esse apartamento, é que esse espaço aqui ele era muito escuro. Bom, aqui na cozinha a gente pensou uma cozinha em U, talvez, eu fico tirando um pouco sarro do nome das cozinhas, porque para mim pouco importa se é em U, se é paralela, se é em ilha. Eu acho que uma cozinha ela precisa atender aquilo que você deseja, aquela sua rotina. Então, por exemplo, tem gente que tem mais costume de comer com frituras, tem gente que tem mais costume de cozinhar com salada. Eu tenho mais costume na minha família de tomar muito caldo, e eu já tenho cliente, já peguei cliente que tem costume, por exemplo, de ter uma herança italiana e tem costume de abrir massa de vez em quando. Então ele precisava de uma ilha seca para abrir massa, enfim. Então eu acho que a cozinha ela sempre tem que reagir àquilo que a gente precisa, e não necessariamente ser uma cozinha em ilha, uma cozinha paralela por conta de estética. A cozinha ela precisa responder e propiciar a gente cozinhar aquilo que a gente gosta, aquilo que nos traz afeto, cozinhar da forma que nos traz conexão, seja cozinhando junto ou cozinhando sozinho, e criar essa memória, criar essa construção de laços, além da questão da saúde. Enfim. Então a gente pensou essa cozinha dessa forma, aqui os pontos de hidráulica eles estavam vindo de lá, então a gente pensou a cozinha dessa forma, que ela é segmentada em 3 partes de bancada, né? Aqui é a parte da cocção, aqui é a parte da limpeza, aqui embaixo tem o espaço da máquina de lavar louça, aqui vão ficar os eletrodomésticos de forma que é muito prático você cozinhar com todas as coisas ao seu redor. E apesar de ser uma cozinha em é uma cozinha ampla bastante para cozinhar em 2, 3 pessoas, sem as pessoas ficarem se batendo. Aqui a gente tem essa bancada, que é para bancadas rápidas, então não faz sentido você ficar saindo e voltando para a mesa de jantar. Se você for só tomar um café da manhã, você faz uma refeição rápida aqui, prepara uma coisa no fogão e vem para cá. De forma que é uma cozinha que ela é completa, você consegue fazer tudo, e se precisar em eventos mais cerimoniais, refeições mais cerimoniais, ou só janta, por exemplo, quer jantar junto, quer jantar em outro lugar, vai para o outro lado e janta lá.
Bom, então aqui é a bancada que eu falei, tem um pezinho muito fininho aqui que a gente fez de serralheria para esse tampo criar esse efeito quase que mágico, né? Parece que ele tá voando, mas enfim, isso daqui é só uma besteirinha. Vindo aqui para a sala, aqui é a entrada social. Entrada social, tem uma entrada de serviço por ali. E aqui a sala de televisão de novo. Eu resolvi voltar por esse caminho para vocês entenderem o caminho que eu acho que vai ser mais feito nesse apartamento. Então, vindo para cá, a gente tem o corredor, que a gente mexeu por conta do pé direito. Esse pé direito ele ficava embaixo dessa viga aqui, o forro. A gente quebrou tudo para subir um pouco mais o pé direito. E aquilo que eu mostrei na lavanderia para vocês é isso aqui. Não liguei as luzes de propósito para vocês entenderem esse efeito aqui. A gente fez o revestimento só onde precisa mesmo, aqui por questão de orçamento, que é onde recebe mais água, né? Então aqui na bancada a gente resolveu com um frontão um pouco maior e lá no fundo o revestimento. E a gente aproveitou esse efeito do revestimento, não só por isso, na verdade, para criar essa iluminação e essa ventilação natural. Lembra aquela janelinha que eu mostrei que ficava na lavanderia? Então, é isso. Por aqui, a gente fez o vidro canelado para impedir a passagem do olhar, para ninguém ver ninguém pelado do outro lado. Mas dá para ver aqui que isso daqui tem uma inclinaçãozinha, né? Isso daqui garante uma ventilação natural. E a gente conta aqui sim com o exaustor como alguma coisa para ajudar essa exaustão do vapor, do ar do banheiro. Sai lá para a lavanderia e da lavanderia tem aquela janelona que vai para a fachada. Então, com isso, a gente garante iluminação natural e ventilação natural dentro do banheiro. Então, o banheiro ele era bem mais curto aqui. A gente mexeu bastante. Isso daqui faz parte daquele coração que eu falei do projeto que engloba essa parte. E a gente aproveitou para jogar o banheiro um pouquinho para lá, para ganhar essa janelinha que dá para a lavanderia. E aí, aproveitando esse tema da ventilação, da iluminação e ventilação natural, vamos voltar aqui. Vaso sanitário, aqui a gente fez uma torre para armazenamento. Vamos ligar a luz. Aqui a gente fez uma iluminação, tem aqui no nicho e também tem na sanca que vai ligar junto com a exaustão, que tem a ver com esse tema da luz entrando do lado, né? Então, à noite, a luz, ela banha o revestimento aqui por baixo e durante o dia, o box ele é iluminado, a luz que banha é essa luz natural que vem na lateral, de forma que o revestimento também a gente acentua esse brilho, essa característica desse revestimento aqui. Voltando para o corredor, a gente chega aqui num dos quartos que vai ser usado como escritório. Então tem essa luminária que faz a iluminação para cima e para baixo, para ter uma escrivaninha aqui. Por enquanto vai trabalhar uma pessoa, mas no futuro pode ser que trabalhem duas pessoas, uma estante de cada lado. E a gente mantém aqui os armários embutidos, a gente só deu uma pintada, uma reformada, porque essas ferragens são muito antigas. Ou troca o armário inteiro ou não troca, porque por conta da estrutura desse armário não ser uma coisa que ninguém mais trabalha hoje em dia, a porta dá para ver que ela é desse perfil de alumínio, ou se troca tudo ou não troca. E quem já fez uma reforma sabe o quanto custa esse tipo de armário. Então, por questões de orçamento, a gente achou mais prático manter do jeito que está e alocar os 20 mil, talvez os 15 mil que seriam necessários para fazer um armário novo em lugares que a gente achou mais importante. Bom, então aqui é aquele escritório, o segundo escritório que eu mostrei, né? Agora dá para ver a iluminação fazendo para cima e para baixo, ou seja, para trabalhar. Agora tá muito de dia, tá? Então fica parecendo que tá fraquinho, mas quando tá à noite não vaza mais iluminação nenhuma para cá, dá para ver que o quarto ele fica bem iluminado. Então fica uma bancada aqui e essa iluminação ela faz a iluminação da bancada e também faz uma iluminação geral. Então ela ilumina o teto, rebate e o ambiente ele acende como um todo sem criar uma luz forte, uma luz com muita sombra, que é o tipo de luz que eu prefiro trabalhar. E aqui finalmente a gente chega na suíte.
que aqui tem a sapateira, o armário embutido que a gente fez nessa palhinha. Aqui tem uma sapateira. E aí, chegando aqui, a gente vai para o outro armário. Para o outro armário não, para o outro banheiro. Que já vem com essa iluminação, já vinha com essa ventilação natural. E originalmente essa bancada ela ficava pequenininha aqui. E esse box, ele era um box menorzinho. Ele era um box que ele era mais curto porque ele dividia espaço para o closet que dá para o corredor. Quem prestou atenção no corredor deve estar conseguindo imaginar isso. Então a gente perdeu o closet do corredor, o armário comum do corredor, na verdade, e trouxe esse espaço, esses 50, 60 centímetros que tinha, para o espaço do box. Assim o box ele fica bem mais confortável. Aqui é a mesma coisa, a gente revestiu só onde precisava. E aqui tem esses nichozinhos bonitinhos. Eu tenho gostado de trabalhar com os nichos mais altos. No outro banheiro ele tá um nicho mais nessa altura, assim, de 90. Mas depois que eu vi a casa do Niemeyer, que tem uma parte do tour aqui no canal do YouTube, eu vi que eles faziam os nichos mais altos, que eu achei até interessante, assim, achei inteligente. Mas, enfim, buscar fazer as coisas integradas, entendendo a arquitetura original do prédio, tem a ver com isso. Então eu vi que tinha essa iluminação aqui, a bancada que ficava pequenininha aqui eu resolvi trazer para cá, porque eu acho que fazia mais sentido. Se você olhar a fachada do prédio, eu não vou mostrar por questão de privacidade, tá, gente? Mas olhando a fachada do prédio, isso daqui é um volume que sai para fora. Então eu achei que fosse interessante conversar com esse espaço que já existia, com essa lajezinha que já existia. A gente encaixou um espelheiro e um gabinete aqui embaixo, e aproveita essa iluminação natural, que é a melhor iluminação natural para você usar em um banheiro. Então, sim, a luz fica assim. Nos quartos, eu sempre gosto de trabalhar com uma iluminação parecida com essa, que faz a iluminação geral do apartamento, do quarto, quero dizer. Então, obviamente, a cama vai ficar aqui embaixo, né? Então, quando você liga essa luz, a luz não fica ofuscando se você estiver deitado em cima da cama olhando para cima. É claro que isso daqui requer iluminações laterais para uma iluminação de leitura ou qualquer coisa assim. Mas não tente resolver toda a iluminação no quarto com uma iluminação só, porque senão vai ofuscar, não vai ficar confortável. Esse tipo de iluminação é o que eu acho mais confortável para quarto. E aproveitando que agora eu liguei todas as iluminações artificiais, né? Aqui a gente colocou 2 arandelinhas não só para fazer uma composição, mas porque aqui futuramente vai ter um aparador aqui que atravessa, se ali iria para lá. Deixa eu mostrar essa luminariazinha, como ficou a iluminação da cozinha também, que eu não mostrei. A luminária tá toda suja, precisa limpar. Mas enfim, a gente colocou essa anedelinha para fazer a iluminação dessa bancada de refeição, que vai ter 2 banquetas. E aqui na cozinha, a gente fez a iluminação LED aqui, uma iluminação para iluminar a bancada, então uma iluminação para trabalho, mas dá para ver, né? Vocês viram que mesmo sem ligar essas luzes, essa bancada ela fica suficientemente iluminada na maior parte do dia para fazer qualquer tipo de tarefa que você precisa fazer aqui. E a fita LED aqui, o comum, o normal, seria fazer essa fita LED aqui para baixo. Mas eu não quis fazer, porque eu tô cansado disso, acho um pouco bobo e eu achei mais bonito fazer essa iluminação da prateleira segmentando isso daqui, de forma que quando colocar o tempero, caneca, essas coisas, você vai perceber mais a silhueta desses objetos, então vai fazer uma composição de silhuetas, mais do que um wall wash, uma coisa muito lavada aqui. E uma coisa que não vai dar para mostrar hoje, mas que eu espero que vocês acreditem, é que tá vendo que o sol ele já tá caminhando para cá. No final da tarde fica muito bonito, porque esse sol vai ter uma cortina, obviamente, para controlar a entrada de luz, mas esse sol ele chega até essa parede em alguns momentos do ano. Então, e essa vantagem aqui, isso daqui que eu falo de fazer com que a luz mostre a amplitude do espaço e o passar do tempo, é muito interessante. E aí acho que faltou um pouco mostrar esse ângulo assim, que tem aqui na sala a gente colocou essa iluminação indireta para cima, obviamente, olha a intensidade que está o sol, então é claro que essa luz aqui ela vai parecer fraquinha agora, mas essa luz aqui ela ilumina o teto e já é suficiente
para iluminar esse ambiente. E aquela coisa que eu falei, vai fazendo as coisas com o tempo, se não tiver orçamento. Então, o grosso aqui está garantido, mas depois coloca a televisão, o sofá, sentiu falta de uma luminária de piso para um apoio para leitura no sofá, é só colocar lá no cantinho. Eu sempre esqueço de mostrar uns detalhezinhos que às vezes eu acho tão básico, mas vocês adoram, fico achando que isso daqui é arquitetura, mas enfim. Ó, aqui dá pra tirar essa peça. Eu não gosto muito das portinhas, tá? Então você tira essa peça, passa os fios por aqui, que ele vem da televisão. Então o fio da televisão ele vem aqui, passa por trás do rack e aí ele sobe de novo aqui por trás desse espacinho. E o fio ele vem por aqui para você colocar o seu videogame aqui em cima. Besteira, mas é legal. Quando os clientes se mudarem aqui, o imóvel estiver mais ocupado, eu volto para fazer um tour completo para vocês, para mostrar como os clientes eles estão morando nesse apartamento. Mas uma coisa que eu queria que ficasse desse vídeo é que não tenham ansiedade de resolver o lar de uma vez por todas. E o lar é uma coisa que ele fica mais autêntico, ele fica com mais cara sua, sem parecer com cara de showroom, quando você vai construindo as coisas aos poucos, quando você traz os móveis, aquelas coisas de herança que às vezes você gosta muito, e às vezes pode parecer que na hora não vai combinar muito, tá? Mas ao longo do tempo, como eu sempre falo aqui nos nossos projetos, a gente não busca a estética, a gente busca espaços que propiciem com que as pessoas vivam conforme as suas visões de mundo, e a estética ela é só uma consequência de orçamento, de prazo, de logística, dos meus gostos, afinal de contas a gente faz os projetos, e dos gostos dos clientes, do que eles trazem também. Aqui dentro do escritório a gente trabalha de uma forma de sempre trazer os clientes para escolher os materiais. A gente não é o tipo de escritório que tem um estilo e fica falando esse daqui é o estilo mais bonito, esse estilo é o mais adequado para você. A gente pensa no espaço, a gente pensa num espaço a gente pensa na sua rotina, na sua visão de mundo, o que você quer para essa visão de mundo, e a gente tenta criar um espaço que propicie você viver conforme essa visão de mundo, seja sozinho, seja com sua família, seja recebendo visitas. E quando ao longo do projeto a gente vai tomando as decisões de revestimento, de cores, de materialidade com os clientes, e isso daqui é só uma camada de construção estética naquele momento do tempo onde a gente está executando aquele projeto. Nesse caso, como é um casal que está se juntando, cada um vai trazer um pouco das suas memórias, um pouco daquelas coisas, dos objetos que tem de família. E eu acho que quando cada um sempre escolhe aquilo que gosta, a gente chega em estéticas que nem sempre tem um nome, mas são estéticas que vão ficar a cara do cliente. Afinal de contas, o nosso gosto, por mais que mude um pouco vez ou outra, quando a gente sempre escolhe tudo que a gente gosta, a gente sempre vai estar rodeado das coisas que a gente gosta. Então a questão estética, de alguma forma, ela sempre vai combinar, ela sempre vai te fazer bem. Eu acho que esse caminho de dentro para fora é muito mais saudável e muito menos datável do que um caminho onde eu, por exemplo, chegasse para você, montasse tudo e falasse, ó, essa daqui é a estética mais adequada para você. Em alguns casos, é claro que a gente faz isso, tá? Mas eu tô falando isso para você não ter ansiedade ou para você não comprometer o seu orçamento com centenas de milhares de reais em mobiliário e deixar de fazer uma cozinha dessa, por exemplo, uma cozinha onde você consiga receber a família, uma cozinha onde você consegue cozinhar com seu parceiro, com sua parceira, sem nenhum dos dois ficar sobrecarregado, uma cozinha onde dá para incluir os futuros filhos nas tarefas domésticas. Quando eu falo de visão de mundo, é sobre isso. Bom, esse apartamento está quase pronto então para os clientes morarem aqui, começarem a construir as suas vidas, os seus relacionamentos, as suas famílias. E se você chegou até aqui, por favor, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, segue a gente em outras redes sociais, porque eu falo muito sobre arquitetura, não somente no sentido estético. No Instagram a gente mostra um pouco mais do dia a dia, das obras e das rotinas aqui no escritório, além de falar das coisas que a gente usa, um pouco de influência, um pouco dos nossos cursos. E não esquece de dar uma fuçada nos outros vídeos aqui do YouTube, que a gente mostra, mesmo sem precisar de reforma, como você consegue tomar decisões melhores em relação aos espaços onde você transita, seja nas suas moradias, seja na cidade, seja no seu trabalho, para você ter uma qualidade de vida melhor.
E se você quiser se aprofundar mais no assunto, a gente tem o curso Decifrando Plantas e o curso Como Viver Bem. Então dá uma fuçada lá que talvez você se interesse por eles também.